Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Venho trazer mais uma mensagem do Senhor para o vosso coração. Diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluias. Assim falou Deus a Jeremias, meus amados irmãos. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Meus irmãos, Jeremias ouvia a voz de Deus nos momentos mais simples da sua vida diária. Ele ouvira a palavra do Senhor enquanto observava uma amendoeira. Ele ouvira a palavra do Senhor quando Deus lhe mostrava uma panela com água fervendo. Aqui Deus manda ele ir à casa do oleiro, e lá Deus tinha algo para mostrar ao profeta, aleluias. Ele foi depressa à casa do oleiro. Ao chegar ali, eis que o oleiro estava moldando o barro e fazendo sua obra sobre as rodas. O profeta presta atenção ao trabalhar do oleiro. Ele estava atento observando cada detalhe que o oleiro fazia sobre sua obra. Quando aconteceu algo desagradável, quando o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro, Jeremias continuou observando. Talvez ele pensou que o oleiro ia jogar os pedaços daquele vaso fora, que ia desistir dele, afinal o vaso estava quebrado. Aos olhos do profeta, aquele vaso não servia mais, aquele vaso não tinha conserto. Mas ele ficou surpreendido com a ação do oleiro, aleluias, quando com carinho, com calma, ele pegou o mesmo vaso quebrado, ajuntou novamente, amassou todo o barro e ali fez um outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o dono do vaso não desistiu, não desprezou aquele vaso. Ele não excluiu aquele vaso, mas com amor e dedicação, com paciência, ele refez tudo de novo. E ali ficou um vaso bonito, um vaso admirável aos olhos do profeta. Aleluias. Então Deus falou para o profeta: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Jeremias começou a entender aquela mensagem do Senhor. Ele pôde ver que aquilo que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. O profeta viu que nunca podemos julgar segundo a aparência, como fazem muitos, porque nas mãos do oleiro tudo tem conserto. Aleluias. E só ele é onisciente para conhecer a cada vaso, porque o oleiro não rejeita seus vasos. Aleluias. Jeremias sabia que o povo de Israel estava distanciado de Deus e já não andavam no caminho do Senhor, mas cada um fazia a vossa própria vontade. Jeremias sabia que moralmente o povo de Israel estava corrupto, fisicamente estavam arruinados. Para o profeta estava difícil vê-los consertados novamente. Mas eles, mesmo do jeito que estavam, eram vasos do Senhor. E Deus mostrou para o profeta que ele estava no controle, aleluia, de tudo. E assim como o oleiro tem domínio sobre o barro para moldá-lo na forma que desejar, assim o Deus de Israel tem poder para fazer o que quiser com o seu povo.
Louvado seja Deus. Ele é o grande oleiro e todos nós somos vasos em suas mãos. Precisamos do oleiro, porque só Ele pode trabalhar na vida de cada vaso. Aleluias. Só Ele quem pega o vaso quebrado e faz um novo vaso. Um vaso diferente, um vaso revestido da glória e da unção do Espírito Santo. Aleluia. Para usar em sua obra. Deus mostrou para o profeta, meus amados irmãos, que vaso não muda outro vaso, que vaso não conserta outro vaso, que todos os vasos são iguais e que na presença do oleiro, todos que Deus os chama para servi-lo, para fazer a sua obra aqui, são vasos do Senhor. E que precisamos do oleiro, porque só o nosso Deus pode mudar todo o vaso. Só Ele pode consertar, transformar, preparar, lapidar os seus vasos. Aleluia. Porque Ele tem o poder e a autoridade para mudar e fazer tudo de novo. Muitos têm tentado atrapalhar o trabalhar do oleiro. Já não ouve a voz do Senhor e não busca a orientação do Senhor e tem feito aquilo que Ele não ordenou a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm saído da direção divina e têm feito do seu jeito, da sua própria vontade e trabalhando ao contrário da vontade de Deus. Muitos têm feito a sua própria escolha dentro da casa do Senhor, trabalhando com acepção de pessoas dentro da casa de Deus e têm rejeitado, têm desprezado os vasos na obra de Deus, vasos que Deus conta com este na sua obra, louvado seja Deus, mas estão encostados por alguns. Tem sido julgado por alguns, louvado seja Deus, tem sido humilhado. Ei, meus amados irmãos, Deus está vendo tudo e Ele vai mudar o quadro da tua história. Pode crer. Aleluia. O dono do vaso contempla todas as coisas que acontecem na casa do Senhor. E você é vaso dele. E você tem valor na presença do Senhor. Cada vaso tem valor na presença do Senhor. E Ele ama cada vaso. Você é amado pelo Senhor. E ninguém pode impedir o que Ele tem para fazer por você. O homem não invalida a vontade de Deus, porque a casa é do oleiro, quem manda é Ele, os vasos é dele, é Ele quem manda, ordena, faz, desfaz, chama, capacita, usa como Ele quer, na hora e no dia que Ele quiser. Aleluias! Não é no querer do homem, não, mas é no querer, na vontade dele. Ei, deixa Deus trabalhar, não tente atrapalhar. Aleluias. Porque Deus, Ele permite um reboliço para tirar do meio aquele que quer impedir a vontade do Senhor. Aleluias. E Deus muda toda situação para dar vitória aos seus. Com Deus, ou se converte gente, ou morre gente, ou muda gente do lugar, porque Deus é Deus e Ele não permite, louvado seja Deus, que alguém atrapalhe o plano dele na vida de um vaso dele. E com Cristo, com nosso Deus, é vencer ou vencer. Aleluia. Ei, você, vaso do Senhor, fica na posição em que foste chamado. Fica no centro da vontade de Deus. E no momento certo,
Ele levantará o teu favor. Aleluia. Porque quem pode impedir o agir de Deus? A palavra do Senhor diz que ninguém impede o que o oleiro tem para entregar e usar os seus vasos na sua obra. Aleluias. Ele é o onipotente, o dono de tudo, Senhor dos exércitos, varão de guerra, o grande eu sou. Aleluia. Ele diz no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Ninguém impedirá o que Deus tem para fazer na tua vida. Muitas das vezes o homem sem experiência quer atrapalhar e entristece os vasos do Senhor, mas eis que as mãos do Senhor estão estendidas sobre o seu povo para abençoar, para cumprir promessa na vida dos seus. Eis o oleiro trabalhando em cada vaso. Creia tão somente e a tua vitória vai chegar. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.